Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu mais uma vez vou pedir licença ao pastor, vou me dirigir às irmãs, que é a absoluta maioria. Vamos abrir na epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14 até o versículo 16. Amém? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ler até o 17, um pouquinho mais. Então diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Rogamos a Ti pelas misericórdias vivas do Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, nos enchendo com ela, fazendo com que ela penetre na profundidade do nosso coração, e que ninguém hoje saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que sejamos visitados, tocados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos desde ontem ministrando à igreja sobre santificação, a necessidade do povo de Deus buscar essa santificação, buscar essa presença viva de Deus, para que nós possamos percorrer essa jornada e testemunharmos acerca daquilo que se operou em nós. Esse texto de Hebreus, ele aponta para alguns imperativos, algumas ordens na vida cristã, e esses imperativos precisam ser observados por aqueles que foram regenerados pela ação do Espírito Santo de Deus. Aqueles que foram verdadeiramente regenerados têm a rota da sua vida mudada e se deixam ministrar pelo Senhor cada vez que tendem a fazer algo que entristeça ou que entristece o Espírito de Deus. E é interessante que todas as vezes que nós tentamos fazer algo que entristece o coração do Espírito, logo nós somos constrangidos por ele com aquilo que o apóstolo Paulo chama de tristeza segundo Deus. É uma tristeza, é um constrangimento, porque nós sabemos que naquela ação, naquele pensamento, naquela palavra, nós ferimos e entristecemos o Espírito Santo de Deus. E esse texto é um texto curto, mas um texto muito rico, que fala exatamente sobre isto. E eu, quando estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um fato interessante, que a maioria dos veículos das empresas, veículos de ônibus, veículos de transportadoras, a maioria deles tem uma inscrição seguida de um número para contato, de um número de telefone para contato, e essa inscrição tem escrito assim:
como estou dirigindo. Vocês já viram isso? A maioria desses veículos tem essa inscrição. E eu acho que os cristãos, eles deveriam ter uma placa assim. E pensando melhor, eu acho que esta placa já existe, embora seja invisível. Somos observados por homens e por anjos. Por anjos eleitos, por anjos caídos. Há uma torcida contra e uma torcida a favor. E muitas vezes nas nossas inquietações, nas nossas imperfeições e inclinações, nós fazemos algo que faz aquela torcida contra ovacionar. Eles vibram. Os demônios vibram quando um crente tropeça, quando um crente cai, quando um crente faz algo ou diz algo que entristece o coração de Deus. Mas ao mesmo tempo, cada vez que esse crente, esse servo de Deus, essa serva do Senhor, ele anda no caminho, ele busca desesperadamente a santificação, há aquela torcida a favor que está ali dizendo: muito bem, vá lá, servo bom e fiel, continue, faça isso, continue seguindo dessa forma, em nome de Jesus. Eu acho que essa torcida existe. Eu li um livrinho pequenininho, que eu não me lembro agora. O título do livro parece que era Correndo com os Gigantes. Era um livro pequenininho em que o autor, ele foi muito feliz porque ele imaginou, baseado num texto de Paulo que fala da corrida do servo de Deus, e esse autor, eu não me lembro agora quem é, ele falava de uma corrida no estádio, diz que a vida do servo de Deus é como uma corrida no estádio. E ali as arquibancadas estão cheias de servos do passado que estão ali prontos para nos ajudar com o seu testemunho de terem vencido as dificuldades e os estreitos da vida. E esses servos do passado, eles acenam para nós com seus testemunhos e nos estimulam a continuar correndo, a continuar perseguindo essa carreira, essa corrida da fé, e chegar até o alvo dessa corrida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu acho que é tempo de pararmos e lançarmos um olhar sobre as nossas vidas, principalmente em tempo de ativismo religioso. O povo de Deus parece que perdeu a capacidade da contemplação. Há tanto ativismo nas igrejas, há tantos eventos, há tantas coisas que são feitas para animar os crentes, há tantas coisas que são feitas com o objetivo de segurar os crentes dentro das igrejas. O que segura crente de verdade é a palavra de Deus. Então, ou nós nos debruçamos sobre essa palavra e nos propomos a viver essa palavra, ou então não tem jeito. Essa semana eu conversei com uma irmã e ela estava muito triste porque tem estado esvaziada da presença de Deus por causa de tanto ativismo dentro daquela comunidade a qual ela faz parte. E ela disse: eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para orar, porque são tantos eventos que acabam nos privando desse momento singular de você parar e orar e ter aquele momento de solitude na presença de Deus. Os carros de Fórmula 1, eles costumam fazer paradas para checar o equipamento se está tudo certo. Eles chamam essas paradas de pit stop, não é isso, pastor Mauro? E o servo de Deus precisa ter um pit stop de vez em quando, parar para checar se está tudo em ordem, se as coisas estão sendo feitas de acordo com a vontade de Deus, como estamos sendo conduzidos, tanto individualmente, como membros do corpo de Cristo, como o corpo como um todo. Por isso há tanto crente dando péssimo testemunho, tanto em casa quanto lá fora. Fica essa reflexão hoje à tarde, em nome de Jesus. Falo para as edificadoras dentro dos seus lares.
o texto lido aponta para alguns imperativos para a vida cristã, para os quais devemos atentar em todo o tempo. O primeiro imperativo que nós encontramos no texto está na parte A do versículo 14, é empenhar-se por um viver em paz, independente das circunstâncias. E eu trouxe para vocês, eu vou repetir a leitura, só que na linguagem da Nova Versão Internacional. Esforcem-se para viver em paz com todos. E é interessante que a paz do crente não é uma paz circunstancial. Tem um cântico antigo que diz: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu tenho ao meu Senhor. E quando nós olhamos para um texto de Paulo, na carta aos Romanos, do versículo 18 ao 21, Paulo diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Nós somos chamados à paz. Nós somos o povo que segue a verdadeira paz, que é Jeová Shalom, chamado Jesus Cristo. E nós precisamos testemunhar acerca dessa paz em tempo e fora de tempo. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo diz o seguinte: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Não desista de buscar essa paz. Quando as coisas estiverem extremamente difíceis, orem pelos seus opositores, abençoe a vida dos seus opositores, porque se eles não mudarem de atitude, o Senhor entra com a providência. Mas ore por eles como você gostaria de ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Nós temos experimentado isso na nossa vida. São muitas as oposições às obras de Deus. Vocês não têm ideia de quantas oposições. Mas quando nós nos levantamos para abençoar o opositor, para abençoar aqueles que nos perseguem, o Senhor fará com que o opositor nos dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Seja benigno, peça ao Senhor: Pai, me dê a oportunidade de espalhar essas brasas vivas e não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, porque essa é a fórmula de Deus, essa é a estratégia do Senhor, esse é o mecanismo espiritual colocado por Deus nas nossas mãos. E muitas vezes nós usamos as armas do homem, as armas da carne. O Senhor está dizendo hoje: recolha o braço de carne e deixe que o Senhor haja, mas abençoe aquele que lhe oprime, abençoe aquele que lhe persegue, seja benigno com aquele que vira as costas para você. Isso é fácil? Não, porque para fazer isso nós precisamos sacrificar a carne, sacrificar o nosso orgulho, levar o nosso orgulho para o altar do sacrifício e ali oferecê-lo como oferta ao Senhor. E muitas vezes nós dizemos: não, mas eu não fiz nada na situação, eu não tenho nada contra essa pessoa. Mas muitas vezes o Senhor está requerendo de nós mais do que aquela justiça dos escribas e fariseus. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Isso significa que nós não fomos regenerados coisa nenhuma. Nós estamos brincando de ser crentes, nós estamos ocupando os bancos da igreja, mas nunca tivemos o nosso coração regenerado, vivemos a nossa vida, recebemos da nossa vida o enxerto da nossa vida em Cristo.
O segundo imperativo do texto nós encontramos na parte B do versículo 14 e fala de santificação, buscar a santificação. E o texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos os homens, como nós já lemos, e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E é muito interessante porque o autor de Hebreus, ele juntou as duas coisas, paz e santidade, no mesmo versículo. E ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí eu recorro novamente a 1 de Pedro 1, versículos 15 e 16, dizem assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então nós fomos chamados também para a santidade. E isso não quer dizer impecabilidade. Nós somos pecadores, redimidos, regenerados pelo sangue de Jesus, mas ainda vivemos na terra, ainda estamos sujeitos a pecar. Contudo, o Senhor nos chama à santificação, nos chama à separação. Faça a diferença onde você está. Não siga o padrão do mundo. Não permita que a sua carne vença sobre o Espírito. Muito pelo contrário, se alimente da palavra de Deus, se alimente, busque mais e mais do Espírito Santo de Deus, para que você fique tão impregnado da presença dEle, tão impregnada da presença dEle, que todos os seus atos possam glorificar o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja santificado através do seu viver diário, em nome de Jesus. Isso é um desafio. E nós não conseguimos isso apenas pelo esforço humano. Nós conseguimos isso pela obediência ao Espírito de Deus, pela sujeição ao Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós recebemos do Espírito, mais desejamos receber do Espírito. É muito interessante essa história do batismo com o Espírito, porque nós achamos que é uma única vez. Não, há um derramar do Espírito sobre nós. O cântaro do Senhor foi virado em nossa direção e nós precisamos apenas ficar na posição para que essa água viva do Espírito desça sobre nós e encha os vasos que somos nós na presença de Deus, para que nós sejamos vasos de honra na presença do Senhor e façamos a diferença aonde quer que estejamos. Amém? Há um batismo diário, há um derramar diário do Senhor, e o Senhor deseja que nós busquemos isso com toda sinceridade de coração, com uma busca viva a cada dia, em nome de Jesus. Vou de novo para 1 de Pedro, dessa vez capítulo 3, versículo 15. O texto diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Essa santidade também produz esperança no nosso coração. Quando nós vivemos em Cristo e para Cristo, tudo na nossa vida precisa glorificá-lo, precisa santificar Cristo no nosso coração. E eu nunca vi tanto crente reclamão, tanto crente difamador do seu Senhor. Uma coisa é a gente compartilhar uma dificuldade que nós estamos passando, mas muitas vezes nós vemos crentes, sobretudo mulheres de Deus, que estão dentro das igrejas, muitas vezes estão nos salões de beleza, fazendo unha, cabelo, isso, aquilo outro, e falando horrores da sua vida como cristão. Para com isso em nome de Jesus. Você quer falar a respeito
das suas dores, das suas encrencas, dos seus problemas pessoais. Vá para uma reunião de oração, entre no seu quarto, fale com seu pai que vem em secreto. Seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Lá fora você tem que falar sim da razão da esperança que há em você. Você tem que falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Aquilo que ainda não aconteceu está vindo no caminho. E muitas vezes nossas bênçãos são postergadas porque nós falamos demais, nós criticamos demais e nós olhamos para o Senhor. E é a mesma coisa de dizer: o Senhor não tem competência para me abençoar, eu estou esperando essa bênção há tanto tempo. A espera faz parte da resposta. A espera faz parte daquele trabalhar de Deus na sua ansiedade. Comece a agradecer, comece a glorificar por aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está trabalhando. Ele é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, e nós estamos esperando em Deus. As bênçãos virão, tempos melhores virão, em nome de Jesus. Então espere e creia e glorifique ao Senhor. Comece a agradecer, comece a exercitar a ação de graças, e você vai ver a glória de Deus na situação, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Muita responsabilidade. Santificação, santidade de vida não é um conselho de Deus para você, é uma ordem de Deus para você. E que cada dia nós possamos comparecer à presença de Deus nos nossos momentos de recolhimento, nos nossos momentos de contemplação, nos nossos momentos de oração, e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Se há em mim caminhos maus, que o Senhor possa tirar esses caminhos de mim e me conduzir ou me reconduzir ao caminho eterno. Senhor, não permita que eu ande por esse caminho, eu aceite essa inclinação em nome de Jesus. E o Senhor, Ele há de fortalecer você naquilo que você tem sido fraco, fraca, em nome de Jesus. O terceiro imperativo do texto, nós encontramos na parte A do versículo 15. É ajudar os que estão fraquejando no caminho. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso é a versão da NVI. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Essa palavra é para pastores. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. O Senhor fala através do profeta Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 4. Nessa dispensação da graça, todos, de certa maneira, pastoreamos. E o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Sentiu falta de um irmão na igreja? Telefone para ele, telefone para ela. Diz: meu irmão, estou orando por você, minha irmã, estou orando por você, que Deus te abençoe, sentimos a sua falta. Faça isso em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias dores, com as nossas próprias encrencas, que nós esquecemos que o irmão é uma extensão nossa. Nós somos membros do mesmo corpo. O apóstolo Paulo diz que quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Amém? Então que nós possamos ter essa visão diferente, ter essa visão de unidade no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Em quarto lugar, o quarto imperativo do texto, nós encontramos na parte B do versículo 15, é ter cuidado com a amargura que envenena o coração e que contamina os que estão à volta. A
Aí a palavra diz assim, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nunca se viu tanto crente amargurado de espírito. Aí a gente volta para o início daquela questão da paz. Se você entregou uma causa ao Senhor, descansa nele, em nome de Jesus. O salmista no Salmo 46, no versículo 10, ele diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Entregou uma causa, descanse. Esse coração amargurado, essa ira, essa gritaria, essa agonia no coração não vai resolver o problema. E muitas vezes aquela atitude amargurada de espírito, aquela raiz de amargura que entra no mais profundo do coração, contamina não só você, mas aqueles que estão à sua volta. E o desejo do coração de Deus é que você seja luz e seja sal onde você estiver, que a palavra que brote da sua boca seja agradável, temperada com sal e que transmita graça àqueles que ouvem. O que é que pode transmitir uma palavra amargurada, uma palavra iracunda, uma palavra beligerante que brote da sua vida, dos seus lábios, em nome de Jesus? Angústia, dificuldades, agonia de espírito para aqueles que estão à sua volta. Então, minha irmã, em nome de Jesus, que você possa permitir que o Espírito de Deus ele faça uma grande varredura no seu coração e transforme, arranque aquelas raízes malditas que o Pai não plantou, porque a amargura não é plantada pelo Senhor, mas é plantada pelo adversário. Ira não é plantada pelo Senhor, é plantada pelo adversário. Que você possa dizer: Senhor, me livra de tudo isso, me liberta de tudo isso, em nome de Jesus. Efésios 4:31, o apóstolo Paulo diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Que o Senhor possa ministrar nosso coração em nome de Jesus. E finalmente, o quinto imperativo do texto nós encontramos nos versículos 16 e 17. Ficar atento para não tornar comum aquilo que é santo. Preste atenção nisso aqui. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha isso aqui, é sério demais. Que você entenda que na vida de um cristão, nada é profano. Tudo na sua vida é santificado ao Senhor. Não existe para nós vida espiritual e vida secular. Existe sim vida transformada pelo Espírito de Deus aonde quer que você esteja. Na saída, na entrada, no deitar, no levantar, no pensar, no agir, no falar, em tudo você possa glorificar o Senhor. E o texto, ele fala daquele episódio relatado lá no livro de Gênesis, que fala de Esaú, que vinha morrendo de fome no campo, e o seu irmão estava preparando um cozinhado de lentilhas, e ele chega morrendo de fome, e o irmão negociou aquele cozido de lentilhas, e ele de pronto disse que queria fazer a troca. Ele trocou algo que ia satisfazer uma necessidade física imediata por um bem precioso de valor superior, valor espiritual superior, que é o direito de primogenitura. E muitos crentes têm trocado aquela bênção do Senhor por pratos de lentilhas que são efêmeros, que são passageiros, que satisfazem de imediato uma necessidade física, mas lá na frente você vai definhar espiritualmente. Que o nome do Senhor ele seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. O que o texto lido no início nos ensina?
Vamos ver. O texto nos ensina um viver relacional com o Senhor, que produz um testemunho visível. O crente que testemunho não é você simplesmente ir à frente e contar sua vida de trás para frente, de frente para trás. É um viver diário que faz com que Jesus seja conhecido e desejado por aqueles que estão à sua volta. Amém? Então veja bem, a paz no coração do crente, mesmo em meio às turbulências da vida, é sinal do agir de Deus em seu coração. Por isso, o crente em Jesus deve empenhar-se por viver em paz com todos, e isto passa pelo domínio próprio. Andar com o Senhor sob a direção do Espírito Santo é um andar em santidade, separado do padrão mundano. Somos fortalecidos para amparar os fracos na fé. É nessa responsabilidade que nós vamos ouvi-los e acolhê-los. Precisamos nos empenhar para afastar de nós toda amargura e ira e gritaria, como convém a santos. E finalmente, ficar atentos para não tomar aquilo que é santo, não tornar aquilo que é santo comum, como fez Esaú. Para o cristão não existe vida secular e espiritual. Tudo é santificado ao Senhor numa vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração e ministrar, continuar ministrando ao seu espírito, porque eu sei que sou extremamente deficiente, mas o Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar uns pelos outros.